Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na segunda parte do tempo do Advento, que começamos ontem, a parte que se chama Preparação Imediata para o Natal, que celebraremos no próximo final de semana. E nesses dias a Igreja nos faz meditar a história da encarnação. E como estamos no ano A, que é o ano do evangelista São Mateus, nós contemplamos a cena da Anunciação na perspectiva de São José, que é aquela pela qual escreve São Mateus. E ele começa dizendo assim: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. O que significa isso? Entre os judeus, o casamento se dava em dois tempos. Havia o casamento legal, em que o casal se casava, mas não ia viver juntos. Depois de um ano, 6 meses, depende de quanto tempo o marido conseguia construir a casa, então acontecia o casamento. Quer dizer, ele levava a noiva para casa. Por isso esse nome, casamento. Ora, isso era assim porque naquela cultura era muito difícil você, imagine, fazer uma casa e depois não casar, né? Então, você tinha que ter a garantia de que já estava casado, que estava tudo certo, fazia a casa e então acontecia o casamento. Nesse ínterim, o noivo deixava um depósito, que era chamado dote, dava para o pai da noiva, né? Que era a garantia de que ele iria voltar. E foi exatamente nesse período que aconteceu a anunciação a Nossa Senhora, conforme lemos em São Lucas, e ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Aqui nós já temos várias questões interessantes. A primeira, digamos, tem a ver com um relato, porque José percebe que ela ficou grávida. De que jeito? O texto de São Lucas nos diz que houve a anunciação, e então ela sobe para as montanhas da Judéia para visitar Isabel. Fica 3 meses com Isabel, até o nascimento de São João Batista. Portanto, quando ela volta, ela já está visivelmente grávida. Ora, então José percebe que ela está grávida. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte: ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Por que Nosso Senhor não pôde nascer da união de um homem e de uma mulher? Por que a encarnação teve que acontecer de maneira virginal, de tal modo que só ela fosse a mãe? Por um motivo simples, mas que é teologicamente profundo. Para ficar claro o fato de que Jesus Cristo tem apenas um pai natural, que é Deus. Ou seja, se ele tivesse 2 pais naturais,
a realidade do que nós chamamos de união hipostática ficaria um pouco confusa. O que é a união hipostática? A palavra hipóstasis, em grego, significa pessoa. Então, a união hipostática significa o seguinte: Jesus Cristo tem duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana, mas estas duas naturezas estão unidas numa única hipóstase, numa única pessoa. Ora, se ele tivesse um pai, digamos assim, da natureza divina, e um outro pai da natureza humana, dois pais, então facilmente alguém poderia concluir que são duas pessoas e não uma só. E houve na história do cristianismo quem defendesse essa heresia. Mas, quando nós meditamos na Escritura, nós percebemos que isso está muito claro. Ele só tem um pai, que é Deus Pai, que é pai da pessoa eterna do Verbo, que assume a natureza humana. E essa natureza humana, ela tem só um sujeito, ela tem um sujeito apenas, que é a pessoa divina de Cristo. Então, Deus Pai é pai, digamos assim, natural de Cristo homem e de Cristo Deus. Só que isso também significa que Maria Santíssima é mãe de Deus. Por quê? Porque o sujeito daquela humanidade que ela gerou no seu ventre é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Quer dizer, a ideia de que ela é mãe de um corpo, como se o corpo não pertencesse a uma pessoa, ela é uma ideia um pouco doida. Porque justamente este corpo, que é o que nos salva, a sua humanidade, que é o instrumento da nossa salvação, foi gerado por ela. Vamos voltar a essa ideia daqui a pouco. Mas só para dizer que a concepção de Jesus foi virginal. Agora, o texto continua dizendo o seguinte: José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. É interessante, São Mateus diz que José era justo. Ora, se ele tivesse pensado que ela estava grávida por uma ação humana, porque teria sido cometido adultério ou algo assim, se ele é justo, ele tinha a obrigação de denunciá-la, segundo a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés mandava que a mulher adúltera fosse denunciada e apedrejada. Ora, se ele não a denunciou porque ele era justo, isso significa que ele sabia que ela não tinha sido infiel. Portanto, ele não tinha conseguido entender o que estava acontecendo ali. Vejam, essa me parece que é a única interpretação possível e coerente desse versículo. Porque se ele é justo e não denuncia, é porque ele não entendia a possibilidade de haver um crime cometido por parte dela. Então ela não caía debaixo da condenação da lei mosaica. Ora, mas isso também não é muito difícil de perceber, porque vejam, qualquer pessoa que conheça alguém que é santo, de verdade, é incapaz de pensar algo mal dessa pessoa. Por exemplo, a gente pensa assim em Padre Pio, a gente pensa na Madre Teresa de Calcutá,
A gente pensa em São João Paulo II, a gente pensa, por exemplo, em pessoas mais próximas de nós, tipo Frei Damião, pessoas santas. A presença dessas pessoas já causava em nós, né, assim, um impacto sobrenatural. Imagine Nossa Senhora. O quanto o convívio com ela não devia ser santo, puro, elevado. A graça que ela comunicava com a sua presença. Então, é inconcebível a ideia de que ela tivesse cometido uma infidelidade. Ou seja, São José simplesmente não julga e resolve sair de cena. Ele não entende o que aconteceu e resolve ir embora. Enquanto ele pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi. O trecho anterior que nós lemos ontem, na missa de sábado, mostra o quanto essa expressão, José, filho de Davi, é importante. Porque para o relato de São Mateus, que pretende mostrar que Jesus é o Messias de Israel, o fato de que o Messias é da família e da descendência de Davi era absolutamente importante. E não apenas da descendência de Davi, mas ele tinha que ser da tribo de Judá. E para os judeus, o status de judeu decorre de você nascer de um ventre judeu. Mas a tribo a qual você pertence decorre do pai que você tem. Então tem a ver com a paternidade. Então quando o anjo diz, José, filho de Davi, ele já está começando a explicar. Por que ele? Por que José? José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. De fato, o nome Yeshua, em aramaico, significa Yahvé salva. Então, tu, José, tu lhe darás o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus, diante do qual todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, segundo São Paulo aos Filipenses, foi imposto a Nosso Senhor por São José, enquanto pai. Pai adotivo, pai, como diz a igreja, nutritivo, nutrício, porque alimentou com seu trabalho o Filho de Deus. Portanto, o que o anjo diz a São José, digamos assim, tem dois eixos. Primeiro ele diz, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Então ele diz, José, filho de Davi. Então ele revela quem é José. Segundo, não temas receber Maria como tua esposa. Então vem o casamento com Maria. Em terceiro lugar, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo e dará à luz um filho. E aí vem, digamos assim, o fato de que ela dará à luz Jesus, e tu lhe darás o nome. E tu lhe imporás o nome. Quer dizer, tu és o pai adotivo. Deus Pai te nomeou o pai adotivo dele. Você foi feito pai do Filho de Deus de maneira oficial por ele. Ele te colocou nessa posição. Tudo isso aconteceu, continua São Mateus, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. É o texto da primeira leitura. E é muito interessante porque
São Mateus cita aqui Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, como prova da concepção virginal de Cristo, profetizada por Isaías 700 anos antes que o Senhor nascesse. Os acadêmicos debatem muito, porque no texto hebraico, aqui a palavra virgem é a palavra alma, almar. E essa palavra almar significa jovem, né? Essas línguas, o hebraico é uma língua muito interessante. Ela é triconsonantal, geralmente, né? As palavras têm 3 consoantes. E, ao mesmo tempo, elas têm significados muito amplos. Então, almar, talvez a melhor tradução fosse, não propriamente jovem, mas donzela, moça, né? E, por exemplo, na nossa língua portuguesa, quando a gente diz fulana é uma menina moça, nós estamos querendo dizer que ela é virgem também, né? Então tem um significado um pouco mais amplo. Quando Isaías é traduzido para o grego, a tradução grega traduz como partenos, que significa virgem mesmo, que é o que São Mateus toma aqui nesse texto para dar prova de que, assim, essa concepção foi uma concepção virginal. Ora, o texto da Anunciação segundo São Mateus, portanto, coloca São José na história da encarnação. E nós precisamos um pouco perceber isso. Por quê? Porque é assim que nós percebemos a grandeza dele. Em primeiro lugar, a relação de Maria Santíssima com a encarnação é única. É única, absolutamente única. Por quê? Porque ela é a doadora da humanidade santíssima que nos trouxe a salvação. Então, Deus, a segunda pessoa da Trindade, tomou a sua humanidade de Maria. Então, Maria Santíssima, ela, no nível da encarnação, ela tem uma participação que nós dizemos é intrínseca, porque ela doou a humanidade santíssima de Cristo. Isso é muito sério. É muito sério. E há muitos cristãos que não percebem isso. Quer dizer, quando nós falamos da união hipostática, o que nós estamos falando é o seguinte, que a natureza, ela tem 7 grandes esferas. Os minerais, os animais, aliás, os minerais, os vegetais, os animais, os homens, os anjos. Aí tem a esfera da união hipostática e, acima dela, a Santíssima Trindade. Portanto, a união hipostática quer dizer a natureza humana unida à divina em Cristo está acima da criação inteira, justamente por causa da sua união com a natureza divina. Está no topo. Só que Nossa Senhora está associada a isso de uma maneira única. Ela doou essa humanidade unida à natureza divina de maneira completamente inseparável. Por isso, a união dela com Nosso Senhor é única, é exclusiva, não tem nenhum tipo de comparação. Então, a ideia de que ela seja uma mulher ordinária, normal, de que ela foi apenas um instrumento, poderia ter sido qualquer outra, simplesmente não tem lógica. Justamente porque Deus determinou a encarnação como um remédio para o pecado,
não apenas de maneira genérica, mas como dizem os teólogos, hic et nunc, aqui e agora, ou seja, inclusive pelo fato de que ele se encarnou dela. Portanto, a relação dela com o Nosso Senhor é única, por isso nós dizemos que ela é cheia de graça, ela tem uma plenitude de graça que só é inferior à de Cristo. Jesus tem a plenitude absoluta da graça e ela tem uma plenitude de graça que ela foi crescendo ao longo de sua vida, mas que é maior do que a de todos os santos, é incomensurável. Só que São José, nesta união de Nossa Senhora com Nosso Senhor, tem um papel. Por quê? Nossa Senhora é uma cooperadora intrínseca da encarnação. São José é um cooperador extrínseco. Por que é extrínseco? Porque ele não ofereceu a humanidade dele para que o Verbo se encarnasse. Só que ele efetivamente cooperou. Como guarda, como custódio, como alguém que estava junto, que de fato dedicou a sua vida a proteger Nosso Senhor e Nossa Senhora. Por isso a cooperação dele é também moral. É moral, porque ele protegeu a honra de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, sustentou a Sagrada Família. E a sua cooperação, embora não seja imediata como a dela, porque a dela é imediata, ela deu a humanidade de Cristo. A cooperação de São José é uma cooperação mediada por Maria. Claro, ele é uma só carne com ela. Ele é uma só carne com a Mãe de Deus. Então, há uma espécie de comunhão de bens entre os dois, em que, por assim dizer, ele e ela formam um consórcio espiritual. As graças fluem entre os dois. De tal modo que a dignidade de São José é imensa. Ou seja, embora a união de Nossa Senhora com Nosso Senhor seja uma coisa única, está ali no nível hipostático, como nós dizemos. A união de São José com Nosso Senhor através de Nossa Senhora toca esse nível. Ele participa de algum modo desse nível. Então a santidade dele é muito alta. Porque a missão dele foi excepcional, já que ele sustentou com o seu trabalho, com o seu cuidado, o Verbo encarnado, o qual sustenta todas as coisas. Portanto, a grandiosidade de São José é imensa. Veja como que a doutrina católica é bela, né? Porque ela é lógica. Então, do fato de Cristo ser homem Deus, então decorre tudo. A maternidade divina de Nossa Senhora, a excelência da santidade de São José, e tudo fica cheio de luz, de beleza, de encanto. Qual que é a conclusão que eu gostaria de tirar nesse domingo? É de que nós podemos nos preparar para o Natal muito unidos a Nossa Senhora e a São José. Ou seja, pensando na generosidade, na coragem, na entrega que os dois tiveram. No fato de que eles passaram a viver para Cristo inteiramente, para o Messias. Vejam, os apóstolos receberam graças tão grandes, porque eles tinham que cuidar da igreja. Nós olhamos para a vida dos fundadores das ordens, né? E vemos como esses homens foram tão cheios de graça. Para quê? Para fundar aquela família espiritual.
imprimir nelas um traço sobrenatural. No caso de São José e Nossa Senhora, a sua missão recaiu diretamente sobre o Verbo encarnado, sobre Jesus Cristo. Então a graça que eles têm é imensa. E como o mistério da encarnação, para nós, é o mistério mais importante, porque é dele que decorre tudo. Antigamente na missa, toda a missa, no rito antigo, terminava com a leitura do início do Evangelho de São João. E aí, quando o padre dizia, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, todo mundo se ajoelhava. E é interessante que na noite de Natal nós vamos repetir esse gesto durante o credo. Quando nós rezarmos, né? E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem, nós vamos ajoelhar. Por que isso? Porque o mistério da encarnação é um mistério realmente que funda, por assim dizer, toda a mensagem cristã. Então nós vamos celebrar esse mistério de uma maneira muito especial daqui a uma semana no Natal. Para adorar a Cristo, recém-nascido, encarnado. E nós temos que nos preparar para isso de uma maneira mais intensa. Talvez tirando o pecado da nossa alma, talvez imitando um pouco a santidade de São José, de Nossa Senhora, enfim. Vamos pedir ao Senhor que nós nos concentremos sobre este mistério, o mistério do Natal. Que nós nos preparemos com muito carinho para celebrar o nascimento de Jesus. Não como um aniversário de alguém, não se trata disso. Mas para nós contemplarmos esse mistério tão grandioso de um Deus realmente obsessionado para nos salvar. O anjo disse a José, tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, Deus ele tem uma fixação. Ele quer nos salvar. Ele quer. Que amor é esse? Que amor tão grande é esse dele por nós? Pois que nós nos preparemos assim para vivermos o mistério do Natal e enchermos o nosso coração com aquela caridade que nos faz tratar a Cristo com toda a doçura, com todo o amor, com todo o afeto.